Oh, com certeza. Começar com o Nunes, é isso? Ele mesmo, porque a gente tem atualizações dessa operação. Quem está na nossa live, inclusive, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vai ver as imagens que a própria polícia enviou aqui pra gente dessas ações de hoje. Pé na porta, porta derrubada, grana apreendida em espécie nas sedes dessas empresas. Uma operação grande, mais um desdobramento daquela grande operação que aconteceu há algumas semanas no centro de São Paulo. Naquela operação, os imóveis, pelo menos acho que 40 na época, Foram um pouco mais de 40. Foram emparedados. Isso, tinha ferro velho, hotel e pousada. Provavelmente permanecem emparedados. Quer dizer, um desdobramento, novos imóveis, novas empresas foram identificadas, Luiz? Mais do que imóveis agora, Joel e Ana. Essa operação, que foi a quinta fase da Operação Downtown, aquela que há 2 meses cercou os hotéis, agora segue apurando o esquema de tráfico de drogas no centro de São Paulo, na Cracolândia, mas chega em empresas nacionais e internacionais. Uma operação que cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná, e no Rio Grande do Sul encontrou motos de luxo, diversos documentos, apreendeu celulares, computadores e dinheiro em espécie, não só em real, mas também em libras e dólares, mostrando que essa operação envolve o dinheiro do crime organizado e principalmente aqui a gente fala de crime organizado, é o PCC, o primeiro comando da capital. Nessa nova operação, a gente teve acesso agora há pouco ao relatório da Polícia Civil, foi uma operação coordenada pelo DENARC, que apura o tráfico de drogas, e é um relatório extenso, mais de 470 páginas, mostrando mais detalhes de como o PCC esquenta o seu dinheiro, como é feita a lavagem de dinheiro do PCC, como essa renda que surge a partir do tráfico de drogas consegue passar de uma maneira lícita, digamos assim, como eles conseguem esquentar esse dinheiro e colocar esse dinheiro em circulação depois de passar por diversas empresas e diversas contas bancárias. Tem um exemplo que a Polícia Civil coloca para a gente entender como esse esquema é complexo e passa por muita gente, que é o seguinte: uma empresa gerida pelo Marcelo Carames, uma empresa de pousadas, começando naquilo que a gente já viu há 2 meses. O Marcelo Carames é um membro conhecido pela polícia por ser do PCC. Ele tem algumas pousadas que encontraram nos últimos 2 meses no centro de São Paulo e com dinheiro dessas pousadas, ele fazia transferência para outras pessoas de outros estados. Uma delas é o criminoso conhecido como Jean Gordo, que já foi acusado de roubo a banco, inclusive de milhões e milhões, centenas de milhares de reais em roubo a banco. Ele recebia esse dinheiro e passava por uma outra empresa. Então aí já são 2 transações financeiras. Essa empresa foi denominada VMAX. E a Polícia Civil descobriu que essa VMAX foi aberta no nome de 2 moradores de rua que nem sequer sabiam que tinham essa empresa em seu nome. Laranjas, né? Laranjas. Usaram os caras como morador de rua como laranja. Então você imagina. E aqui a gente está falando de amado. centenas de milhões de reais. Tem transações que chegam a 13 milhões, 100 milhões. O avião da semana retrasada, Sim. O avião do Tatuapé, aquele King Air, que a polícia acredita muito que seja do PCC, estava no nome de um pedreiro. Um pedreiro que, naquela ocasião, não tinha renda compatível para ter um avião. Exato. E nesse caso chegava nessa empresa VMAX e a partir dela esse dinheiro era distribuído para pessoas muito maiores. Chegava em banco, por exemplo. Tem no relatório da Polícia Civil o Banco Bidu, que é gerido pelo Caio Neman, que tem relações com pessoas que são envolvidas com o crime organizado. A Polícia Civil já sabe disso há alguns anos. E esse Caio Neman, existiam as transferências para esse Banco Bidu e ele fazia novas transferências para offshores, que são aquelas empresas que têm sede em um país, mas os donos trabalham em outro. Então, nas Ilhas Virgens Britânicas, onde a legislação e a regulamentação é muito mais branda do que aqui, onde muitas pessoas utilizam para lavar dinheiro, esse banco transferia uma parte da sua renda para uma dessas offshores que estava em nome de Mossack Fonseca. Talvez o nosso ouvinte já tenha escutado esse nome porque ele já apareceu em operações de anos anteriores. Ele é acusado de, por meio de seus escritórios, fazer a lavagem de dinheiro de pessoas que foram investigadas. A fonte, como é que é? O dinheiro, esse dinheiro que passava desde a pousada até chegar nas offshores, tinha uma ligação com um empresário que já foi citado em investigações anteriores na Lava Jato. Olha isso. Ou seja, envolvimento com político, envolvimento com gente muito grande. Então o dinheiro sai da pousada na Cracolândia e chega em outros países por pessoas que têm relação com outras operações muito grandes aqui no Brasil.
Então esse dinheiro é esquentado por meio de diversas transações financeiras, de centenas de milhões de reais, e vão desde as cédulas baixas. Na Cracolândia, um dos pontos que a Polícia Civil coloca no seu relatório é que o dinheiro que era colocado para fazer esses depósitos bancários muitas vezes era sujo, tinha um cheiro ruim, o que para a polícia indica que ele veio do tráfico de drogas. É o dinheirinho do varejo do tráfico ali mesmo. Então, O manuseio, né? o tamanho do PCC, o tamanho da estrutura do primeiro comando da capital para fazer com que o dinheiro saia do centro de São Paulo até outros países e que seja lavado, porque depois esse dinheiro volta e aí o PCC consegue, por meio das suas diversas operações, as suas sinfonias, como eles chamam, fazer todo tipo de compra que eles precisam. Agora a polícia tem um relatório robusto, tem nome de pessoas, tem pessoas indiciadas e agora tem esses mandados de busca e apreensão que já foram cumpridos em São Paulo. A gente vai ter mais detalhes daqui a pouco, às 14h, vai ter uma coletiva de imprensa no DENARC com a presença do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o Dr. Oswaldo Nico, que é secretário adjunto, e também os delegados que participaram dessa operação. Então, novas informações importantes. Nesse ano a polícia deu diversos passos importantes para entender como funciona o PCC. Tem uma coisa também interessante. Às vezes a gente acha que o dinheiro que, nesse caso aí, chega para essas pousadas, para esses hotéis, ele é exclusivamente do centro de São Paulo, daquele tráfico envolvendo o fluxo. E não é. É uma coisa muito maior. É esse meio que o PCC criou de usar esses hotéis e pousadas do centro serve para juntar dinheiro de tráfico no estado inteiro. Exatamente. Eles pegam dinheiro de todos os cantos, não necessariamente só do centro. Porque a gente às vezes imagina, tem a falsa impressão que todo o dinheiro que é lavado ali, ele é exclusivamente do fluxo. Aquilo ali é ínfimo, perto do tamanho da grana que esses caras movimentam. E por que que eles conseguiram ter acesso a muitas empresas no centro? Pela degradação. Isso que eu ia falar. Pelo preço lá embaixo. Para Eles eles compraram é interessante. Para eles é interessante que o centro esteja assim, porque onde a polícia tem mais dificuldade de acessar, onde outras empresas mais idôneas têm dificuldade de se instalar, ninguém desconfia do esquema, né? Você olha e fala, bom, deve ter um esquema ali, mas é um negócio muito pequenininho, deve ser coisa de traficante, da boca, o que há pouco tempo era assim ainda, né? A Cracolândia foi mudando de perfil nos últimos tempos, quando o PCC olhou e falou, opa, tem uma oportunidade pra gente ali. Né? Isso aconteceu nos últimos anos. Isso aí. Então, e outra, e tem dinheiro do PCC sendo lavado aqui e dinheiro de máfia italiana sendo lavado aqui no Brasil também. Vocês viram quanto que identificaram de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Rio Grande do Norte, na área imobiliária? 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Então é máfia lavando dinheiro aqui de fora e máfia daqui mesmo, porque o PCC já é máfia, já tem status de máfia, lavando dinheiro por aqui e em outras partes do mundo também, Luiz. Exatamente, a operação, como eu disse, a gente deve ter novos desdobramentos, essa é a 5ª fase da Operação Downtown. E ela começou justamente para entender como funciona a Cracolândia. E agora está chegando em diversos outros lugares. Deve ser uma operação, agora já conta com a ajuda de outros estados, como já foi para o Paraná, já foi para o Rio Grande do Sul. Então, a tendência é só a gente descobrir um pouco mais a cada dia que passa, pelo menos a gente vê. Óbvio, ficamos todos horrorizados, nós e nossos ouvintes, de ver isso com os nossos próprios olhos, ler um relatório que conta toda essa situação. Mas agora, pelo menos, a gente sabe como uma operação desse nível atua aqui no nosso país, e não só no nosso país, mas na América Latina e outras regiões do mundo. Com certeza. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu.